Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês, queridos irmãos, estejam bem. E neste vídeo vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 7 a 13 de outubro. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos preparar as joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 92 a 95. Lembrando que esse texto é a base de toda a nossa reunião. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso muito importante de 15 minutos, com o tema Quando a Ansiedade Domina os Jovens. Então, apesar de ser um discurso específico para os jovens, vamos ver muitas lições importantes para cada um de nós. Este discurso temos duas perguntas com base no vídeo, então também vamos preparar as respostas dessas perguntas. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos analisar e preparar a continuação do capítulo 16 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 6 a 9, mais o quadro na página 132. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E a primeira pergunta da apostila tem como base o texto do Salmo 92, verso 5, que diz: Como são grandiosas as tuas obras, ó Jeová! Como são profundos os teus pensamentos! Observem a pergunta. Por que essas palavras descrevem bem a sabedoria de Jeová? Resposta. No texto de Romanos 11:33, Paulo, quase que citando essas mesmas palavras do salmista, iniciou o versículo com uma palavra que poderia ser traduzida como ó, que revela forte emoção, nesse caso, profunda reverência. O termo grego que ele usou para profundas está diretamente relacionado com a palavra para abismo. Então, com esse verso do Salmo e também o versículo de Romanos, podemos assim formar uma vívida imagem mental. Quando refletimos na sabedoria de Jeová, é como se olhássemos para dentro de um precipício, aparentemente sem fundo, tão profundo e vasto que não podemos sequer imaginar sua imensidão, que dirá avaliar todos os seus detalhes. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 92 a 95, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar justamente no verso 1 do Salmo 92, que diz: É bom dar graças a Jeová e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Lição. Este verso destaca que Jeová é o Altíssimo, ou seja, ele sempre estará acima de todas as coisas. Portanto, como lição, devemos sempre reconhecer isso, a supremacia de Jeová, pois isso é o que vai nos ajudar a manter uma atitude de humildade e dependência de Jeová para guiar a nossa vida. Continuando, vamos analisar agora o verso 2, ainda no Salmo 92. Diz assim: É bom declarar de manhã o teu amor leal e durante a noite a tua fidelidade. Salmo 92, verso 2, a lição. Vimos aqui neste verso que meditar no amor leal e na fidelidade de Jeová fortalece muito nossa espiritualidade. Afinal, saber que Jeová cuida de nós individualmente, dia e noite, fortalece nossa fé e nos incentiva a confiar nele em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis. Muito bem, continuando, vamos observar aqui agora os versos 5 e 6, ainda no Salmo 92. Diz assim: Como são grandiosas as tuas obras, ó Jeová, como são profundos os teus pensamentos. Nenhum insensato pode conhecê-los, e nenhum tolo pode entender isto. A primeira lição desses versos.
Neste texto, o salmista expressa a admiração pelas obras grandiosas de Jeová, que nos lembra a maravilha da criação. Sem dúvidas, cada parte da natureza, desde as estrelas no céu até os mínimos detalhes da terra, reflete a mão poderosa e sábia de Jeová. Então, como lição, isso nos ensina, assim como o salmista, a sempre tirar tempo para observar a criação com gratidão, reconhecendo o grande poder e amor de Jeová por cada um de nós. Agora, a segunda lição que podemos tirar desses versos 5 e 6. Outro ponto interessante que podemos tirar de proveito é que estes versos destacam a diferença entre aqueles que buscam a Jeová com humildade e aqueles que são tolos e não apreciam as obras de Deus nem a sua sabedoria. Aí diz que nenhum tolo pode entender a sabedoria de Jeová. Isso porque essas pessoas são cegas em sentido espiritual e não fazem nenhuma questão de seguir os ensinamentos divinos. Por isso, como lição, todos nós devemos ser sábios e sempre nos esforçar a aprender cada vez mais sobre Jeová e seguir seus mandamentos. Agora, na continuação, vamos analisar o verso 7, ainda no Salmo 92. Diz assim: Quando os maus brotam como erva e todos os malfeitores florescem, é para serem aniquilados para sempre. Salmo 92, verso 7 é a lição. Este verso compara os maus, ou aqueles que não servem a Deus, a uma erva ruim, que além de brotar rapidamente, parece florescer. Isso nos ensina que, embora aqueles que praticam o mal possam parecer bem-sucedidos e prósperos por um tempo, esse seu sucesso é superficial e temporário, assim como as ervas daninhas que crescem rapidamente, mas não têm raízes profundas e duradouras. Continuando, vamos analisar agora o verso 10 do Salmo 92. Mas tu me farás forte como um touro selvagem. Passarei óleo refrescante em minha pele. Salmo 92, verso 10, a lição. Conseguimos observar aqui neste verso a profunda confiança que o salmista tinha em Jeová. Dá para notar que Jeová era para ele um protetor e uma fonte de energia e bênçãos em tempos de dificuldade. Isso nos ensina que podemos confiar e sempre recorrer a Jeová com a certeza de que Ele vai nos fortalecer e nos refrescar como um óleo que acalma e dá energia. Então, o tema desse discurso é Quando a ansiedade domina os jovens. Vamos ler a fonte de matéria. Quem serve a Jeová não está livre de ter ansiedade. Por exemplo, várias vezes durante sua vida, Davi se sentiu ansioso, e isso também acontece com muitos irmãos hoje. Infelizmente, mesmo os jovens podem sentir ansiedade. Às vezes, a ansiedade pode fazer com que até coisas do dia a dia, como ir à escola ou às reuniões, sejam extremamente difíceis. E em alguns casos, a pessoa pode até ter ataques de pânico ou pensamentos suicidas. Querido jovem, se você se sentir dominado pela ansiedade, fale com um dos seus pais ou com um adulto de confiança. Não deixe de orar a Jeová pedindo ajuda. Ele vai ajudar você. Veja o exemplo de Sten. Agora temos um vídeo que é importante que os irmãos assistam para que vocês entendam as perguntas e as respostas. O título do vídeo é Jeová sempre cuidou de mim. Então, após assistirem, vejam as perguntas. A primeira: que texto bíblico ajudou Steng e por quê? Resposta: conforme observamos no vídeo, um texto que ajudou muito Steng foi 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Esse texto ajudou Steng a ver que Jeová é um amigo muito poderoso e que Ele quer que lancemos todas as nossas ansiedades nele, porque Ele nos ama. Agora a segunda pergunta: como Jeová cuidou dele? Resposta: nós observamos que mesmo passando por todas essas dificuldades, Steng conseguiu fazer coisas que ele nunca imaginou que conseguiria, como por exemplo, se batizar, se tornar um servo ministerial, fazer o curso de pioneiros e até se casar. Ele disse que às vezes ainda sente uma guerra dentro dele, assim como o apóstolo Paulo, mas Jeová nunca o abandonou e desistiu dele. Muito bem, queridos irmãos, então essas são as respostas com base no vídeo. Agora vamos terminar de ler a fonte de matéria. Pais, ajudem seus filhos a lidar com a ansiedade. Vocês podem fazer isso por escutá-los com paciência, deixar claro que os amam e ajudá-los a confiar cada vez mais no amor de Jeová.
Contem com a ajuda de Jeová. Ele vai dar a vocês o consolo e a força que precisam para ajudar seus filhos. Pode ser que a gente nem perceba que alguém na congregação está sofrendo com ansiedade extrema, ou pode ser que a gente não entenda o que a pessoa está sentindo. Mesmo assim, podemos fazer nossa parte para que todos na congregação se sintam amados e acolhidos. Então, relembrando, o tema do capítulo 16 é Venha para a Macedônia. E aqui nos parágrafos 6 e 7 temos duas perguntas. A pergunta A: o que podemos aprender do que aconteceu durante a viagem de Paulo? Resposta: aprendemos que, no que diz respeito a expandir nosso ministério, Jesus só vai nos orientar, assim como fez a viagem de Paulo, se estivermos em movimento, ou seja, se estivermos realmente nos esforçando a fazer isso. Parágrafos 6 e 7, a pergunta B. A exemplo do que aconteceu com Paulo, que certeza podemos ter? Resposta: podemos ter certeza de que nossa perseverança em procurar uma porta ampla para a atividade também será recompensada. Muito bem, agora o parágrafo 8, também duas perguntas. A pergunta A: descreva a cidade de Filipos. Resposta: Filipos era uma cidade cujos habitantes tinham orgulho de ser cidadãos romanos. Para os soldados romanos reformados que moravam ali, a colônia de Filipos era como uma pequena Itália, uma Roma em miniatura bem no meio da Macedônia. Parágrafo 8, a pergunta B. Qual foi o resultado alegre da pregação de Paulo no lugar de oração? Resposta: o resultado foi que uma mulher chamada Lídia estava escutando e Jeová lhe abriu amplamente o coração. Lídia ficou tão comovida com o que aprendeu dos missionários que ela e os de sua casa foram batizados. Então ela insistiu para que Paulo e seus companheiros ficassem na sua casa. Pergunta do parágrafo 9. Como muitos hoje imitam o exemplo de Paulo e que bênçãos recebem? Resposta: hoje muitos irmãos, jovens e idosos, solteiros e casados, também se mudam para regiões onde a necessidade de publicadores do reino é maior. É verdade que eles enfrentam dificuldades, mas isso não é nada comparado à satisfação que sentem quando encontram pessoas como Lídia, que aceitam as verdades da Bíblia. E este quadro, irmãos, na página 132, com o título Lídia, vendedora de púrpura, justamente vem falando um pouco da história de Lídia, onde ela morava, de qual cidade ela era natural, no caso aqui Tiatira, mas ela morava em Filipos. Também vem mostrando qual era o trabalho, a profissão dela. Ela era vendedora de púrpura. Também, conforme Atos capítulo 16, versículo 14, algumas coisas indicavam que ela era prosélita, porque ela é descrita como adoradora de Deus. Outro ponto interessante que mostra também é que provavelmente ela era uma comerciante rica e bem-sucedida. Então realmente vem mostrando alguns pontos interessantes sobre a vida de Lídia. Os irmãos podem ficar à vontade para ler todo esse quadro. Se caso o dirigente fizer algumas perguntas específicas, os irmãos podem comentar. Queridos irmãos, então chegamos ao fim da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 7 a 13 de outubro. Realmente tivemos mais uma reunião, uma preparação encorajadora, com muitas lições importantes, tanto para a nossa vida como o nosso ministério cristão. Esperamos que todos vocês tenham tirado bastante proveito e que, pelo menos em uma dessas partes importantes, tanto você como as da sua família consigam dar excelentes comentários. Aproveitem aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário para gerar engajamento. Engajamento, no caso, conforme explicamos, é quando o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube. Consequentemente, ele fica mais fácil de ser encontrado lá na lupinha, na pesquisa, por outros irmãos que vão fazer essa preparação. Então, fiquem à vontade. Compartilhem nossos vídeos e, se ainda é possível, tornem-se membros do canal. Esta opção tem ajudado muito o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Uma excelente semana para cada um de vocês, rosas bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.